Fala pessoal do canal, tudo bem? Graça e paz, seja muito bem-vindo aí. Vamos ao capítulo 43 de Gênesis. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso estudo do livro de Gênesis, um livro poderoso, né? E hoje vamos falar um pouquinho da nossa, do nosso final aqui, né? Do nosso estudo. Já aí há 8 capítulos, né? 43 até os 50 a gente termina, né? Então estamos quase no finalzinho. E momentos poderosos aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai falar da segunda vez que os irmãos de José vão descer ao Egito a fim de apanhar alimento, uma vez que a coisa estava feia e muito feia lá pro lado de Jacó, né, pro lado de Israel. A fome era muito grande e ele vai ter que liberar Benjamim, não vai ter jeito, né? Apesar de tê-lo aí segurado na primeira vez, como nós já vimos, agora ele vai ter que liberar. Eu quero te pedir para que você curta aí esse vídeo, compartilhe também nas suas redes sociais e inscreva-se no canal caso você não tenha feito, né? Temos uma playlist nova aí de física, isso mesmo, física para o ensino médio, né? Se você tem algum filho, parente, primo, seja lá quem for que esteja fazendo vestibular, ou precise de física para algum concurso, pede para ele lá, né, se inscrever também, consultar lá a nossa playlist de física. E aproveita também, semeia a palavra de Deus na vida dele, falando para que ele ou ela assistam, né, os nossos vídeos de estudos bíblicos. Amém? Então vamos lá. Capítulo 43. Acompanhe a leitura aí comigo. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o vosso irmão, desceremos e compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porque aquele homem nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tão mal, né, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos de volta, né, pela segunda vez. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Fazer o quê? Tomai dos vossos preciosos da terra, né? Perdão, dos mais preciosos da terra em vossos vasos. Levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, né, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Né? Versículo 13. Tomai também o vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfiliado, desfiliado ficarei. Né? Ficarei, perdão. Não desfiliado, né? Desfilhado, no caso aqui. Versículo 15. E os outros homens tomaram aquele presente, né? E os outros não, perdão. Versículo 15. E os homens tomaram aquele presente, dinheiro em dobro, em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, né? Sobre o seu mordomo, mora ali possivelmente, né? Leva estes homens à casa e mata rezes, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Rezes aqui é qualquer tipo de carne, né, que possa servir de alimento para seres humanos, tá? Então pode ser que um boi, alguma coisa desse tipo, ok?
Versículo 17. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens por quanto foram levados à casa de José e diziam, por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos daqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram, ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, inclinaram-se à terra, né, perante ele. E ele lhes perguntou como estavam, e disse, vosso pai, o ancião de quem falaste, ainda está bem, ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai ainda vive. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, pão de pão. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Ok? Bom, alguns destaques aqui. O primeiro que eu quero trazer é que esse capítulo 43 aqui é uma finalização da questão da maturidade, né, de Jacó. Então você percebe que aqui ele é chamado já de Israel, né, já no final ali da sua mudança de Jacó para Israel, e você percebe a conformidade com ele, com a vontade de Deus. Ele não luta mais com Deus, mas ele fala, olha, levem, já que não tem mais jeito, vocês levem, e se ficar desfilhado ficarei. Né? E aí, a partir do versículo 15, você vai ver que José vai testar novamente ali os seus irmãos, né? Mas uma coisa interessantíssima que eu quero colocar para vocês aqui é no versículo 13. Tá? Olha só comigo o versículo 13. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é fazer isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo. Se a gente for lá no versículo 37, no capítulo 37, perdão, a partir do versículo 26, você vai ver o exato momento em que os seus irmãos ali, os irmãos de José, o vendem uma caravana de ismaelitas, né? Esses traziam ali nas suas carroças, né, nas suas carruagens, o bálsamo, chamado bálsamo de Gileade, que era um bálsamo capaz de curar as feridas. Né? E José provavelmente ele estava muito ferido, né? Não só emocionalmente, mas fisicamente também, pelas suas tentativas de sair do poço, né? Um poço que estava vazio ali, sem água. Mas tudo que ele mais desejava naquele momento era o bálsamo, um bálsamo espiritual que pudesse curar as suas questões emocionais ali naquele momento, a sua rejeição, a sua,
né, a ira dos seus irmãos contra ele, o ferindo ali o tempo todo, e a questão natural também, né, curar, porque esse bálsamo era um bálsamo utilizado para vários tipos de infecções e haviam moscas ali no Egito gigantes, né, e essas moscas eram espantadas ali através desse bálsamo também, né. Então, imagine comigo José, né, lá no capítulo 37, sendo vendido, e tudo que ele mais queria era um pouco daquele bálsamo que estava ali na carruagem que o levava, e a gente não sabe como, mas provavelmente aquela carruagem o arrastou por algum momento, né? Outro momento ele foi sentado para que não morresse, e aquele bálsamo ali do lado, e ele amarrado não conseguia ter acesso ao bálsamo que poderia aliviar a sua dor. E aí, profeticamente aqui, né, no momento ali, né, Israel tem uma inspiração divina, né, e separa o melhor da terra para enviar para José, não sabendo ainda que era o seu filho, né? Mas ele manda que seus filhos separassem o melhor da terra. E o primeiro item que ele separa é o bálsamo. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que o bálsamo que você tem pedido ao Senhor, ele vai chegar. Ele vai chegar no momento certo, ele vai chegar no momento que vai aliviar a sua dor, vai curar as suas feridas. Né? E José passa por esse período aqui, nesse capítulo 43, um período de muita emoção, quando ele vê, né, o seu irmão ali, Benjamim, o filho de sua mãe, né, Raquel, aquela a quem, né, Jacó amava. E interessante, né, que toda essa questão aqui, né, que envolve esse encontro, né, ele tem essa confirmação, né, seu pai continuava vivo, e agora ele vai preparar tudo para que seu pai pudesse vir, né, para que pudesse trazer seu pai e seus irmãos para o Egito. Né, eles vão habitar na melhor parte do Egito, a gente vai ver isso daqui a pouco, daqui a alguns capítulos. E interessante aqui também é que José, em momento algum aqui, né, faz questão de poupar os seus irmãos desse, entre aspas, treinamento de caráter. Ele não os maltrata, ele não os fere, mas ele os testa ali, né? A gente pode dizer que há um grande teste de José aqui, né, sendo feito ali através das questões ali na vida dos seus irmãos. Ele queria saber o seguinte: eu sou José ainda, eu não mudei, mas e vocês? Continuam sendo os mesmos lá de trás? E você, Rubem, continua sendo o mesmo lá de trás? Né? Você continua sendo aquele que tinha intenção, né, de me vender, não por vingança, irmão, mas ele queria saber se os irmãos dele haviam mudado aquela mentalidade, porque ele continuava sendo o mesmo. E ele vai reconhecer que tudo o que aconteceu foi às mãos do Senhor, né, para esse grande momento aqui de preservação da vida, não só deles, né, mas dos seus irmãos também, e seu pai ali, né, e a gente vai ver isso mais à frente. Mas que momento poderoso esse capítulo, né, quando Jacó, sem saber, envia o bálsamo que José queria lá no capítulo 37, quando ele foi vendido. Amém? E mais alguns detalhes aqui, né? Eles ficam apreensivos por conta do dinheiro, e o próprio servo manda eles, né? Não, fiquem calmos, né? Tá tudo certo, o dinheiro de vocês chegou até a minha mão e tudo mais. E é interessante que em momento algum aqui eles percebem, né? Tamanha aflição ali, mas alguma coisa estava estranha no ar, né? José pergunta pela segunda vez pelo pai deles, confirma se aquele ali mais novo era o irmão que eles haviam falado, né? Serve 5 vezes mais o irmão, né, que era irmão mesmo, né, dele, de pai e de mãe, né, no caso. O ambiente ele estava meio estranho, né? E eles não percebem isso. E a gente vai desenrolar agora no capítulo 44, né? E depois quando ele vai se revelar ali para os irmãos. Amém? Um capítulo curto, mas poderoso, com os detalhes, né, interessantíssimos. Eu espero que você tenha gostado. Né? Chegamos aí ao fim de mais um. Curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aí da nossa série Gênesis, né, capítulo 44. Gênesis muito mais que o início de tudo. Amém?